parece 76 anos, uma coisa assim. Tem que olhar lá na frente, tem uma placa, a senhora vê direitinho. Eu não estou lembrando a data dela. Eu acho que ela é de 1751, uma coisa 61, assim. 51. No caso, a Igreja Católica foi a primeira denominação cristã que aportou aqui na Península, né? Ah, é? Foi a primeira. Ah, que legal. Entendeu? Então, é uma igreja bastante antiga, lá nos Ossos, né? Mas se pouco sabe da história daquela igreja, para ser sincero, entendeu? Né? Ela foi construída ali porque parece que houve um naufrágio, encontraram a imagem de Santana boiando na Praia dos Ossos, né? Depois fizeram aquela igrejinha, aquela capela ali, compreendeu? Uhum. Então, eu quando cheguei aqui há 11 anos atrás, vamos dizer assim, tinha havido um assalto já naquela igreja, a imagem de Nossa Senhora, no caso original, e parece que roubaram um quadro, né, pintado a óleo, contando a história daquela igreja, e a imagem de Nossa Senhora Menina, de madeira, compreendeu? Os castiçais e cálice, etc., tudo foi embora, né? Aquela imagem de Nossa Senhora que existe ali, aquilo ali é uma réplica, né? Uma imitação da que existia original, porque a imagem de Santana é original, compreendeu? O que não é original é a imagem de Nossa Senhora Menina, né? Que a imagem de Santana, ela é composta de Santa Ana, que é a mãe de Nossa Senhora, com Nossa Senhora ensinando, né? Agora, o que acontece é o seguinte, nós fizemos não é reforma na igreja que não se pode fazer, fizemos uma restauração na igreja, né, há um tempo atrás, e essa restauração foi feito um estudo na imagem, ela foi restaurada, ficou inclusive muito interessante, muito bonito, daí a necessidade de acrescentar aquela imagem de Nossa Senhora que a original já havia sido roubada, né. Tentei até localizar Belo Horizonte, tá, então para ver se, né, enfim, mas... Mas foi roubo mesmo, entraram na igreja e levaram? Eu não sabe? Não foi, dizem que foi, né? Não sabe nem o ano que foi esse saque da igreja? Podia ter sido uns 13 anos atrás. Recente? Não é muita coisa não, entendeu? Recente. Pois é, então, daí para ficar, vamos dizer assim, eu arrumei ali na igreja, o pátio da igreja, tudo mais, que estava em estado precário, e a comunidade católica aqui tem crescido muito, né? É paróquia há 3 anos, só 3 anos, paróquia nova. O título da paróquia é Paróquia de Santana e Santa Rita de Cássia. Quer dizer, ali foi o início do catolicismo aqui na Península, né? Que é a primeira denominação cristã aqui do local. Agora, aqui em Santa Rita, é o início da vida apostólica, por exemplo, da igreja, a vida mais intensa, né? De movimentos, etc. Né? A igreja cresceu demasiado, entendeu? Muito, né? A comunidade católica cresceu bastante, compreendeu? E a gente fica feliz com isso, só que não cabe mais ninguém na igreja, né? Porque houve um período que o evangelho aqui cresceu muito, né? Foi muito intenso. A igreja teve um período aqui em Búzios, em todos esses bairros aqui de Búzios, que a igreja evangélica cresceu muito. A igreja evangélica, sim, porque não tinha assistência espiritual católica nenhuma. Né? Ficou uma lacuna, um buraco, entendeu? Por falta de assistência. Padre também era difícil. Vinha apenas uma vez por mês, compreendeu? E antes de eu aparecer aqui, há 4 anos não vinha um padre. Olha. Entendeu? Ficou uma lacuna muito grande. Então, com isso, houve uma evasão, né, do catolicismo aqui para outras denominações. Mas depois, vários retornaram, né? Outros não, porque naturalmente já criaram raiz, amizade e tal, né? Mas, fora isso, cada vez mais tem crescido bastante. Né? Vamos ver. Razão de sucesso evangélico é por isso mesmo, por falta de padre, ficou uma lacuna grande, o senhor respondeu. A gente também ficou sabendo que o senhor possui alguns meios de comunicação aqui da igreja, como rádio e jornal. Não, rádio não. Como é que é? O rádio nós tínhamos, nós demos entrada, aliás, uma rádio comunitária, com toda a documentação, já está pronta, já está em Brasília para ser assinado, tá? Então isso não depende da gente, depende, né, de coisa. Agora, o jornal sim, o jornal Lumen, que tem 6 anos de jornal, esse jornal atinge toda a região dos lagos, é um jornal, graças a Deus, muito bom, porque as pessoas gostam, a gente manda pelo correio até para a Índia, para você ter ideia, Estados Unidos, Argentina, que aqui passa muito turista, né, gosta, pede para mandar pelo correio, fora o estado do Brasil inteiro, que a gente manda do Acre até Rio Grande do Sul, entendeu? É um jornal que
6 anos já de jornal. E quem que elabora esse jornal? É a própria igreja aqui em Santa Rita? Como é que é? A O senhor que igreja está comigo na comanda? equipe, né? O senhor tem uma equipe que monta esse jornal? Junto comigo, Ah, que interessante. Entendeu? E sai quantas vezes? Sai uma vez por mês. Uma vez por mês, mensal? Mensalmente, Ah, entendeu? legal. Ótimo. Então a rádio não estão dando... A rádio, por enquanto, ela está... Uhum. E o senhor sabe me explicar qual é o fundamento? Por que tem aquele anjo na entrada de Santana, aquele anjo grandão, bonito? Sim, de mármore? Isso. Eu coloquei aquele anjo. Ah, foi o senhor? Foi. É o seguinte, quando eu cheguei aqui, não havia sinais da Igreja Católica aqui nenhuma. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar um cruzeiro aqui na porta da igreja, né, que depois que houve essa obra tiraram, mas vai ser recolocado. E coloquei aquele sinal, aquele anjo também como sinal, né? E como estava na época daquela história da emancipação, etc., eu mandei, mas eu não falei nada para ninguém sobre isso, porque eu não quis influenciar ninguém, né? Mandei colocar na urna do anjo uma palavra sim, que era o sim da emancipação. E só vieram a saber disso depois que aconteceu a emancipação, na primeira missa que eu cheguei e falei sobre isso. Porque eu sempre achei que isso aqui tem uma realidade completamente diferente, Cabo Frio, tem nada a ver, e realmente precisava da emancipação. E além como símbolo cristão católico, seria uma maneira também, não sei se você reparou, onde está com o dedo para cima, né, e uma urna aqui embaixo, seria mais ou menos pedir a Deus que ajudasse o povo aqui, entendeu? Mas aquilo ficou em segredo, eu não falei nada para ninguém. Porque e o sim está lá até hoje? Está até hoje, foi gravado na Unimar, está lá. Não dá para ver direito, porque está do lado do clube, né? Sim. Então, quer dizer, está lá na urna, quer dizer, mas só mesmo quem olha, quem sabe que olha, que percebe aquilo. Eu já fiz assim de propósito para não ter muita... Até para não ter atrito também, justamente, para não ter confusão nem nada. Então, foi uma maneira da minha colaboração, né? Depois que já estava tudo efetivado, eu fui e falei para as pessoas. Muito interessante a informação. Uma outra coisa que a gente assim, descobriu nas pesquisas, que até em 1970, a igreja de Santana, ela não tinha uma capela lá em cima, a capela chamada Torre Cineira. Algumas pessoas dizem que até 1970. Sim. E o senhor sabe informar alguma coisa daquela Torre Cineira? Não, porque não estava. Nunca soube nenhum fiel? Nada. Se bem que aquela parte também é nova mesmo. É nova mesmo, né? Eu acho que sim, porque a estrutura dela é nova. Deve ser isso que você falou, não tem nada. Não tem nada? Nada. Agora, aquele sino é muito antigo. Porque o que a gente... deveria ter, ou talvez uma torre que com o tempo alguma coisa foi se deteriorando. E recompor aquilo ali de uma maneira mais estrutural, deve ser. Entendeu? O senhor conhece alguma casa aqui em Búzios, em qualquer área aqui de Búzios, que tenha oratórios? Porque eu tive dificuldade de achar oratórios. Oratórios? Dentro de casa. Sim, alguns, acredito que sim, né? Que é difícil. Porque nós temos aqui, não sei se você sabe, na devoção de Nossa Senhora, 3 vezes admirável de Chanster. Tem umas capelinhas apropriadas que frequentam a casa das famílias uma vez por mês. Tem uma relação, aquele dia tal da família tal, no dia seguinte da outra, né? Então todos os bairros aqui têm essa capelinha de Nossa Senhora, que essa Nossa Senhora aqui que tem aqui no altar, que percorre todas as... E que época que percorre? Depende, cada família tem um dia apropriado. Um é dia 4, dia 5, dia 6. Isso é feito o ano todo? Todo ano. Uma vez, por exemplo, dia 5 seria o seu dia. Todo dia 5 de cada mês você recebe. Não só recebe a capelinha, mas tem o livrinho verde, que é um livro que tem as orações apropriadas, etc. Entendeu? Mais ou menos assim. Que interessante isso. Muito legal. Isso aqui eu não sei se é certo. Ecumência. Como que o senhor... Acho que é ecumenismo. Porque a pergunta é o seguinte: como o senhor vê a possibilidade do entrosamento entre católicos, evangélicos e espíritas? Parece que existe um movimento de ecumenismo. É isso mesmo? Como é que o senhor vê isso? Bom, eu vejo isso com bons olhos desde que haja respeito nas diferenças, entendeu? Todos nós somos irmãos, certo? Filhos do mesmo pai. As diferenças existem, essas diferenças foram criadas pelo homem. Mas independente da sua posição, se você é evangélico, se você é isso ou aquilo, não interessa, se há diferença, se há respeito nessas diferenças, né? Então eu acho que há perfeitamente condições de se dialogar. Quando não acontece isso, ou seja, quando não há respeito, fica muito difícil, né? Porque eu já começo com preconceito, já começo a olhar você como uma pessoa
que não está enquadrada, entre aspas, dentro do meu pensamento, que é o pensamento de salvação, quem sou eu para julgar quem, na verdade? Então já começa, vamos dizer assim, tornar a coisa muito complicada e difícil, não é verdade? Então, quando há respeito, tudo bem, não há problema. Nenhum problema, né? E como anda o movimento carismático em Búzios? Bem, anda bem, cresceu também bastante, entendeu? É um movimento que, eu sempre digo, não é o principal, mas é um dos, existem tantos, né? Quem se acha mais tranquilo em relação a isso, a frequentar, tudo bem, se não, faz a igreja... Por exemplo, aqui nós temos 20 movimentos, pode escolher, entendeu? Encontro Casais com Cristo, Movimento Sacerdotal Mariano, vamos dizer assim, Renovação Carismática Católica, entendeu? Então, enfim, tem vários movimentos, e a pessoa de repente se enquadra melhor ali, se sente mais identificado com aquele movimento e segue em frente, entendeu? Sem problema. É lógico, nenhum. E aonde que eu consigo o hino de Santana? Hino de Santana? Para cantar? Existe, escrito para a gente botar no livro. Tá, existe. Eu posso ver até com uma senhora que até que estava aqui, a Gessilda Feminista Eucaristia, ela pode conseguir isso, entendeu? Pode conseguir. Porque a gente está precisando, porque eu já perguntei a pessoa de gente aqui em Búzios, lá no centro, e muitos souberam me passar o hino de Santana. Uns sabia cantar, outros disse que não conhecia, não sei o quê. E a gente ficou sem conseguir esse material. Aí agora eu lembrei, até anotei aqui que não estava anotado, o hino de Santana. E uma outra coisa que a gente ficou sabendo, que o senhor tem parentesco com o Conde de Cabo Frio, é isso? Quem falou isso? Mas eu as coisas correm. Não, eu sou tataraneto do Visconde de Cabo Frio. Que interessante. Tomás do Amaral. Porque ele parece que foi ministro das Relações Exteriores e foi sediado em Londres, e uma das filhas dele, Isabel do Amaral, casou com o nobre escocês White. Daí que vem a minha família, entendeu? White. E como é que é essa história do Visconde? Ele tinha terras aqui em Búzios? Era tudo, isso aqui pertencia tudo, Cabo Frio, Búzios, tudo que não via. Lógico, não existia essa divisão de terra, né? Ou seja, era uma coisa só. Fronteira, era uma coisa enorme, quer dizer, você veja bem, há muito tempo atrás, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, tudo isso pertencia à mesma Cabo Frio, a mesma área, né? Quando eu cheguei aqui era a terceira região de Cabo Frio. Quer dizer, houve emancipação. Então não existiam essas fronteiras, né? Naquela época, com certeza. Então essa região toda aqui pertencia a... E esse Visconde de Cabo Frio era do Sim. E como é que ficou essas questões de terra deles aqui? Não sei, isso é coisa de história, né? Eu tentei pesquisar. Eu sei que em Brasília tem uma sala, Visconde de Cabo Frio, que é do Itamaraty. Justamente porque ele tem alguma coisa a ver com relações exteriores, né? Isso eu sei que existe. E aí as terras do Mosteiro de São Bento, o Mosteiro de São Bento Sesmaria, aliás, Sesmaria. Isso é outra coisa, né? Você não sabe nada disso de Sesmaria aqui? Entendeu? Porque aqui tinham terras, eram marcas de terras de Sesmaria, né? Que muitas estão ocupadas já há muitos anos, né? E a gente não conseguiu ainda desossar bem essa parte da Sesmaria. Exatamente, Então isso, tirou bastante as dúvidas, que a gente esclareceu algumas coisas também. Tá ótimo, eu acho que é isso. E qual é o seu nome completo? Ricardo Antônio White. W-H-Y-T-E. E qual a sua idade, Ricardo? Eu pergunto a todo mundo. Essa idade fica pela aparência. 35. Tá ótimo. O seu avô? Meu avô chegou a visitar uma fazenda que tinha por aqui perto, aqui. Agora onde exatamente eu não sei, não tinha nem ideia. Entendeu? Isso, meu pai falava isso. Entendeu? Não sabe nem a localização, gostaria muito de saber, não sei. Em cartório não tem nada, padre? Não sei, isso tem que ser um trabalho de busca, né, de pesquisa, né? Como eu não tenho tempo... Na sua família não restou nada? Não ficou nenhum... De quê? De documento, de depoimento de alguém? Sempre parte de pai para filho, né? Só aquelas histórias que a gente escuta, né? E inclusive, vamos dizer assim, por lado do meu pai, né? Que é da Inglaterra, Escócia, tinha negócio de castelo, aquela coisa toda, brasão. E brasão eu cheguei a ter também do meu pai, depois eu dei lá na igreja de Fátima. Mas você não precisa botar essa bobagem. Mas, enfim, essas coisas assim, que vai passando de pai para filho, né? Como tradição, né? Algumas coisinhas assim de herança, coisinhas xícara de café, aquelas coisas porcelana antiga.
Mas nada assim que de registro mesmo, de papel, isso não. A sua família aqui que ficou com nenhuma área, nenhum terreno, Não, nada? Nada. E essa área aqui da igreja? O que tem? É de quem? Não, isso aqui é da igreja, foi dada... É o quê? Prefeitura? Não, município? não existia a prefeitura aqui. Não, quer dizer, Cabo Frio? Não. Isso foi um senhor que tinha terras aqui, doou essa área para a igreja, entendeu? Não tem nada também. Entende? É porque... Ajudem. O Ana Santa e gloriosa de Maria, Mãe querida, pedi-lhe que nos socorra nos trabalhos desta vida. Ana Santa e gloriosa, Mãe da Mãe do nosso Deus, faze que não seja ingrata minha alma aos favores seus. Ana Santa e gloriosa, tesouro da paciência, inflamai-me na virtude da vossa casta inocência. Ana Santa e gloriosa, atendei o meu clamor contra o poder do demônio. Sede sempre em meu favor. Ana Santa e gloriosa, socorrei minha fraqueza, dando-me toda virtude, perseverança e firmeza. Ana Santa e gloriosa, não me largues da memória, vinde buscar minha alma, conduzi-me para a glória. Ana Santa e gloriosa, de Maria, Mãe querida, pedi-lhe que nos socorra nos trabalhos desta vida. Amém. Qual o nome da senhora? Gessilda. Gessilda de quê? Chaves Quintanilha. Chaves Quintanilha. Qual a idade da senhora? Minha idade? É. 50. O que a gente está querendo, Tony, primeiro você falar da sua vida aqui em Búzios, desde a infância. Como é que era a vida aqui, a vida do seu pai pescador, falar alguma coisa sobre ele. Certo. Porque eu soube que ele era fera na pesca, né? Meu pai era dos pescadores aí, era muito bom, mas Búzios, num todo, na antiguidade, era um balneário de pessoas puras, sem nenhuma cultura, onde a pesca era a principal atividade de todas as famílias, né? Quem não era pescador tinha um comércio, quem não tinha comércio tinha que ser pescador. E a cidade veio se desenvolvendo, de lá para cá. Demos muita sorte, que algumas pessoas muito importantes, de grande prestígio nacional, se apaixonou por Búzios, né? Como Bento Ribeiro Dantas. Você conheceu Bento Ribeiro Dantas? Muito. Eu fui praticamente criado na casa de Bento Ribeiro Dantas. Minha mãe foi cozinheira dele 18 anos. Olha, que legal.
E era uma pessoa que eu sabia de todos os seus passos, porque eu era o seu mascotezinho, né? Eu era bem pequeno, e para onde ele ia, ele me levava. E, então, era uma pessoa que mais ajudou Búzios, porque Bento fez estrada, Bento fez escola, Bento fez posto de saúde, Bento fez igreja, né? Bento fez encosta, tinha ideia de fazer um grande cais para fazer fábrica de gelo, para que desse ao pescador uma estrutura, mas infelizmente a morte o levou em 1967, aproximadamente por aí, né? E não concluiu, que seria onde hoje é o cais, lá onde tem aquele complexo turístico, lá ali, Morro da Igreja, né? Ali Santana ali. É isso, ali embaixo, que tem hoje ali o Yacht Club, né? Ali seria o projeto dele, um complexo só para os pescadores, né? E ele que cercou aquilo ali, ele fez aquele cais. Ainda, eu trabalhei lá na época, né? Eu já era mocinho, então a gente lembra bastante que a ideia dele era depois aterrar ali para fazer fábrica de gelo, para fazer descarga e carga de pescado. Então a ideia de Bento era fazer isso aí. Infelizmente ele faleceu e outras pessoas se apoderaram e fizeram aquilo que... Fizeram o iate, né? E fizeram o iate, fizeram o que melhor e convia. Não era um compromisso, não tinha mais um Bento Ribeiro que tinha um compromisso com o povo, que tinha um compromisso com as pessoas da terra, que tinha um compromisso com o pescador, que tinha um compromisso com a cidade, né? Era uma pessoa inteiramente política, sem cargo político, né? Ele queria ver a cidade crescer, mas nunca... Era um prefeito não eleito. Isso, né? nunca quis, nem nunca seria candidato a nada, né? Na época era presidente da maior companhia aérea do Brasil, que era presidente da Cruzeiro do Sul, né? Era uma das maiores companhias do Brasil, né? Depois veio a se coligar com a Varig, né? Que hoje a Cruzeiro é uma empresa só, né? Uma empresa só. E ele era o presidente então dessa companhia, era uma pessoa muito bem quista, muito bem relacionado na alta sociedade, e tinha no seu coração a maior paixão era Búzios, queria ver Búzios crescer, mas crescer de uma maneira ordenada, de uma maneira... ele queria preservar as belezas naturais de Búzios, coisas que infelizmente não acontece, e nem ele hoje deve estar bastante triste em ver a nossa cidade da maneira que está. As praias inteiramente poluídas, né? Hoje nós temos praias em Búzios que tem 100% de poluição, né? A Praia de Manguinhos hoje é uma vergonha, né? A pessoa chegar na Praia de Manguinhos hoje, você está totalmente proibido para banho. Você não pode botar uma criança naquela praia que vai sair doente, né? Se você quiser tirar uma foto feia, é só ir ali do lado do pescador, que você vai contactar tudo isso que eu estou te falando. Eu vi ali uma vala negra horrorosa. E aquilo ali sai 100% dentro da água. Então, tudo isso que eu estou te falando, realmente. Absurdo, né? É um absurdo. Eu acho que ele ficaria muito triste, muito doente em ver aquilo ali. Não era isso que ele sonhou para a cidade onde ele se apaixonou. E de lá para cá, Búzios veio crescendo. Depois veio Brigitte Bardot, né, também. Você chegou a conhecer a Brigitte? Eu conheci Brigitte Bardot, ela era menino, mas conheci, né? A gente tinha o privilégio de andar junto dela. Ela era uma pessoa muito amável, gostava muito de criança, gostava muito de bicho, como gosta até hoje, né? Ela hoje cuida de... Tem uma associação de protetores dos animais no mundo todo. E ela era uma pessoa... E ela gostava de ficar aqui também. E nós tivemos sorte dessas duas pessoas que projetaram Búzios para o mundo, né? Bento dando uma estrutura interna e Brigitte Bardot uma estrutura externa, né? Então, Búzios deu sorte. Essas foram as duas pessoas mais importantes para hoje Búzios chegar onde chegou. E de lá para cá veio outras pessoas, já hoje no mundo moderno, né? No mundo da informática, já no terceiro milênio, já caminhando aí, né? Pessoas que também são importantes dentro da medida do possível, pessoas capazes, capacitadas, que hoje são muito importantes, que vieram somar com os buzianos para melhorar a nossa cidade. Eu acredito em Búzios no futuro. Eu acho que, se Deus quiser, Búzios daqui a uns 10, 15 anos será a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro. Se
Deus quiser. Se Deus quiser, né? Nós vamos trabalhar e se empenhar para isso. Você chegou a pescar quando era garoto, mais jovem? Pesquei. Pescava de quê? De linha? Eu pesquei muito, né? Eu, praticamente, eu trabalhei de 19 anos até 28 anos eu trabalhei na pesca. Né? Pesca de linha, de barco? De linha, ia para fora pescar? Ia, trabalhava fora, né? Eu trabalhei com o mestre que era mais famoso da Praça 15, chamava-se João da Sena, e era o mais durão, né? Então, português? Não, era brasileiro, mas era um mestre muito rígido, né? E eu trabalhei com ele, num barco chamado Santolax, era um barco muito, tinha 27 caicos. Né? É Mar Novo? Mar Novo. Você pescou em Mar Novo? Pesquei em Mar Novo. Trabalhei na Cena. Depois trabalhei em outros barcos, trabalhei no Céu de Lourdes. Trabalhei. Depois viemos trabalhar na costa, né? Meu pai comprou aí um barquinho menor. Mas você levou quantos anos no Mar Novo? Levamos 2 anos. 2 anos no Mar Novo. Seu pai não pescava de Mar Novo, só pescou você? Também. Pescou também no Mar Novo? Na época ele era cozinheiro do barco que eu pescava, né? Ele trabalhava de cozinheiro. E eu arriava no caico, né? Trabalhava. Você saía no caico? Saía no caiquinho. E ele não jogava duro comigo, se não for no almoço. Eu nem para almoço. Meu pai era sempre. E ele ficava na cozinha do barco, do barco maior, né? Que mandava os botes. Isso. Ele era o cozinheiro. Trabalhou de cozinheiro, trabalhou muito tempo. Ele trabalhou muito tempo na pesca, trabalhou para o Rio Grande do Sul também, de cozinheiro, trabalhou no Estoril, no Santa Fé, que eram barcos grandes de ferro, arrastões, né, de grande porte. Trabalhou muito para o Rio Grande, ajudou bastante para lá, aproveitou bastante a vida. E você depois do Mar Morto, você fez o Mar Novo? Aí depois do Mar Novo eu fui trabalhar no Búzios Beach Club, né, onde trabalhei 13 anos. Búzios Beach Club é o quê? Beach Club é um condomínio, né? Trabalhei, era chefe de manutenção e fazia a parte de corretagem dentro do Beach Club. E aí trabalhei mais 13 anos. Né? Aí largou a pesca? Aí larguei a pesca. Né? Trabalhei 13 anos no Beach. E aí depois disso aí, com muito convite de alguns amigos, eu ingressei na política, né? Isso que eu ia perguntar, como é que começou a política? Porque as pessoas viam o meu contato com as pessoas, o tratamento. Por que você não se candidato a vereador? Eu disse, eu não gosto disso não. Eu tenho meu trabalho, não vou ser político nunca, não vou me meter em política, porque a política tinha uma fama assim, muito ruim, né? As pessoas diziam que todo político era ladrão, né? Até hoje ainda tem, imagina, há 15 anos atrás, né? Era pior que hoje, né? A fama era pior. E aí a gente, como não precisava disso, a gente tinha um trabalho, desde a infância que eu sempre trabalhei, tinha, graças a Deus, já nessa época, tinha a minha casa, tinha meu carro novo, tinha moto nova, então eu tive, graças a Deus, a minha vida, depois daí, minha vida sempre financeiramente arrumada, né? Sei administrar, não sou uma pessoa de farra, não bebo, não fumo, não sou uma pessoa que não tenho vícios que me atrapalham, então sempre tive minha vida, graças a Deus, arrumada, né? E aí as pessoas, eu vim vereador, me candidatei a vereador por Cabo Frio e ganhei. Eu lembro, você vereador por Cabo Frio. Fui o segundo mais votado do município, perdi apenas para Marquinhos Mendes. Marquinhos Mendes, que só conseguiu ter mais votos que eu. E você veio pelo que partido? PDT? Eu vim pelo PDT. PDT, com José Bonifácio. Aí me candidatei com José Bonifácio. Logo começou as divergências, né? Porque eu sou uma pessoa muito popular, gosto de ajudar as pessoas, né? Eu tenho comigo a função de ajudar os menos favorecidos, né? E Bonifácio é uma pessoa muito trancada, muito fechada, e aí a gente começou a brigar. Porque eu via que ele maltratava as pessoas menos favorecidas, e eu queria que ele atendesse, e ele não atendia. E no segundo ano a gente começou a brigar por causa disso aí. Uma vez eu cheguei lá, uma dona estava desde 6h30 da manhã, já era 1h da tarde, eles não tinham atendido a velhinha ainda. Então, para mim, aí foi a grande gota d'água, onde eu me aborreci. Eu sabia que ele estava lá e eles estavam dizendo que ele não estava. E eu entrei, quando eu deparei no gabinete, deparei com ele. E aí briguei com a secretária é protegida dele até hoje, que hoje está aí a secretária do atual prefeito. Então essa panelinha vem de longe e são pessoas que não gostam muito de atender a população. Eles deixam sempre a população em segundo plano depois que eles se elegem. E eu gosto sempre de dar prioridade, principalmente os menos favorecidos, porque já o próprio Tancredo dizia que os milionários não precisam de ajuda, quem precisa de ajuda é quem não tem nada. Não é isso? Porque os grandes milionários têm tudo, né? Não precisa de favor, não precisa de médico, não precisa de exame, não precisa de remédio. As pessoas que não têm, nós temos que dar a mão, que ajudar. Claro. Essa é a minha
a minha posição política. E aí começou a briga minha com o Bonifácio, nós rompemos, e depois veio a eleição de Búzios e... Você foi vereador em Cabo Frio quantos mandatos? Só um mandato. Só um mandato. Logo depois veio a emancipação. Aí você veio candidato... Aí eu tenho candidato a prefeito aqui. A prefeito ou a vereador? Não, a prefeito aqui. Você nunca foi vereador de não, Búzios? Não. Eu perdi a primeira eleição para prefeito por 123 votos. Né? E agora perdi essa aí, na reeleição do Pouca prefeito. coisa, hein? Pouca.